gente, a maneira certinha para a gente começar a usar o pêndulo, né? Para vocês estão fazendo aí da maneira certa. Então, sempre para começar, né? Indico utilizar o pêndulo de madeira. Por quê? Porque o pêndulo de madeira, com o fio, né, de algodão, ele é um pêndulo neutro. O que seria neutro? A madeira, ela não é emissora de energia, ela não retém energia. Então, para quem está iniciando, o pêndulo de madeira é melhor. Por quê? Se a gente utiliza um pêndulo de cristal, como esse aqui, por exemplo, né? E geralmente os pêndulos de cristal, ele vem com a corrente, em vez do cordão, certo? O pêndulo de cristal, ele é um pêndulo emissor. Por quê? Porque o cristal emana energia o tempo todo. O cristal, né? Ele tem sua energia, sua característica. Tanto que a gente pode utilizar o pêndulo de cristal para quê? Para potencializar nossos trabalhos. Então, podemos escolher, por exemplo, é um trabalho de limpeza, escolha um cristal de limpeza. É um trabalho de cura, escolha um cristal de cura. Para potencializar meus trabalhos. Só que a gente tem que ter o cuidado de que ele é um emissor de energia. Então, ele está emitindo energia. Ele absorve também energia. Então, ao utilizar o pêndulo de cristal, nós vamos ter que limpar esse pêndulo, ter o maior cuidado quando vamos fazer o tratamento em mais de uma pessoa. Então, utilizou para mim, vou ter que limpar para utilizar para outro, né? Por quê? Porque ele vai reter energia e emitir energia. E nesse emitir energia, para quem está começando, às vezes pode influenciar na leitura. Então, a gente utiliza o pêndulo de madeira que é neutro, né? Um pêndulo neutro que não retém energia. Então, vocês podem utilizar ele para várias pessoas no mesmo dia, sem precisar limpar, né? Para limpar o pêndulo de madeira, desimpregnar, a gente só faz assim. Quantas vezes vocês acharem, e pronto, o pêndulo está pronto para usar, né? Como ele não emite energia, as leituras tendem a ser mais precisas. Então, para quem está começando, o ideal é o pêndulo de madeira, que vai ajudar vocês, né, a exercitar essa captação do campo. Então, ideal começar, né, pêndulo de madeira. O formato, gente, o formato que vocês quiserem, tá? O que vocês gostarem. Ah, eu achei bonitinho. Tenho esse, tem um que é bem parecido com esse, tem o redondinho, tem vários tipos. E aí você vai escolher aquele que você gosta. Ah, eu quero mais de um, compre. Todos que você gosta. Se você quer colecionar, eu tenho vários, eu adoro. Então, assim, o formato que te chamar atenção é o formato ideal, tá? Não vai influenciar tanto na leitura de vocês. A única coisa que a gente vai verificar é o material. Vocês vão ver que tem também pêndulo de metal, que também é bem legal. Tem pêndulo de orgonite, que também é bem legal, que vem com os cristalzinhos, o cobre dentro. E todos esses pêndulos com outros materiais, eles vão ser emissores, também eles têm armazenam energia, então a gente tem que ter esse cuidado de limpar os nossos instrumentos quando a gente vai utilizar pêndulo de outros materiais que não sejam madeira. Então, madeira é o mais simples de trabalhar. Aí vocês vão encontrar pêndulo de madeira pura, igual esse aqui, madeira maciça, e pêndulo que tem um chumbo dentro, madeira com chumbo. Qual que é a diferença? O chumbo, gente, ele dá um peso para o pêndulo. E esse peso facilita no balançar, no movimento pendular. Então, vocês vão sentir que o pêndulo só de madeira maciça, ele é bem mais levinho. E aí, no começo, pode ter a dificuldade de fazer o movimento pendular, de fazer assim, porque ele não tem aquele peso. O pêndulo madeira com chumbo já dá o peso e facilita na movimentação desse pêndulo. O chumbo, ele é um material que ele é neutro, né? Ele descarrega a energia, tá? Então, também é bacana. Se você tem pêndulo de madeira com chumbo, ok também para usar, tá, gente? A única coisa que vai mudar é que ele dá um peso e aí você consegue fazer esse movimento do pêndulo melhor por causa do peso, tá? Aí, outro ponto que podemos considerar. Agora eu ia falar, mas fugiu da minha cabeça.
Nossa, gente, deu um branco. Enfim, é isso. Essas são as considerações na hora de comprar o pêndulo. Então, vocês que estão começando, indico começar com o pêndulo de madeira. Ah, mas eu já tenho um pêndulo. Então, comece com o pêndulo que você tiver, tá? Mas se for um pêndulo de cristal, saiba que você vai ter que fazer as limpezinhas como se fosse um cristal normal. Então, eu fiz um trabalho com energias, vou ter que limpar esse pêndulo antes de reutilizar. Um pêndulo de cristal que você não limpa há muito tempo e está trabalhando com ele, provavelmente ele está com armazenamento de energias de outros trabalhos, o que pode influenciar na precisão da tua leitura, tá? E também pode sobrecarregar. Por exemplo, ele pode estourar, pêndulo desfalecer. Já aconteceu comigo várias vezes, muito com os pêndulos pretos de cristal. Do nada, o pêndulo dissolve. Por quê? Grande carga energética nesse pêndulo, tá? Então, vamos começar utilizando o pêndulo de madeira, tá? É importante, gente, que ele seja com o fio de algodão. E aí, a cor do fio de algodão, a cor que vocês tiverem, né? Os pêndulos geralmente vêm com essa cor padrão, preta, né? Mas às vezes o que acontece? A gente estraga esse fio, desfia, vai fazer o nozinho queimar, queima demais o fio, danifica. Vocês podem trocar, tá? Esse fio aqui. Vocês podem trocar, compra a linha de algodão em armarinhos e tal. E aí vocês vão achar várias cores. Pode ser a cor que vocês quiserem, tá? Tanto que esse aqui, por exemplo, ó, ele tem um fio bem menor, meu. Porque aí eu fui queimar o nozinho dele para ele não desfiar e eu queimei muito, rompeu o fio. Mas aí, ó, dá para usar. Então, assim, até teve uma pergunta no grupo, né, essa semana, se podia cortar o fio, porque o fio estava muito comprido. Então, sim, gente, pode. Vocês vão usar o fio do tamanho que for ideal para vocês. Algumas pessoas utilizam um fio bem grandão e outras quase aqui encostando, né, no início do pêndulo. E aí vai, isso é gosto pessoal de cada um, tá? Então não vamos ficar fixados nesses detalhes, tá? Porque não precisa. Então, um pêndulo com o fio de algodão, por quê? Porque não armazena energia, o metal já é diferente, né? A constituição do material. E aí, gente, a correntinha também, não sei se você já tem, né, pêndulo de cristal, também pode ser substituída, tá? Às vezes enferruja, né? Danifica e tal, a gente também pode substituir, ó. Pêndulo com um fio de algodão, tá? Porque essa daqui ela enferrujou, eu troquei. Então não fiquem colocando caraminhola em relação ao cordão, beleza? A única coisa é que esse aqui muito mais versátil, mais fácil de limpar, armazenamento, não estraga, né? Vocês podem marcar onde vocês gostam de segurar, então o cordão de algodão fica mais fácil, tá? Rita, você quer perguntar? Eu ia perguntar, mas você já falou, é fio de algodão ou fio para procurar Marzinho Fernando? É fio ou linha de algodão? De algodão? Ah, eu comprei como fio de algodão, aí ele tem várias espessuras, você pega uma mais fina, né? Geralmente é utilizado para fazer aquelas pulseiras tipo de Dá para feirinha e mala? tal. Não, aquelas pulseiras tipo de praia, sabe? Que eles fazem tipo um trançado assim. Ah, tá. E aí você vai achar esse fio de algodão. Fechou. Tá bom. Aí tem várias cores, né? Muitas cores. Aí você vai escolher a cor lá que você gosta. Eu gosto de Tá bom. cor mais neutra, né? Mas eu tenho esse marrom mais claro também. Tá bom. Aí é a Obrigada, cor que Ju. vocês quiserem, beleza? Aí, gente, visto isso, escolhi meu pêndulo, tá? O pêndulo novinho, tal. Aí, como que a gente vai sintonizar esse pêndulo, né? A gente vai colocar o fio dele inteirinho dentro da mão, inteirinho, fio inteirinho, e vamos segurar aqui bem no topinho dele com o dedo em pinça. E aí, gente, nós vamos soltando esse fio aos poucos, até que o pêndulo comece a girar no seu ápice. Então, vocês vão sentindo aqui a energia do pêndulo. Alguns vai começar a girar forte com o pêndulo curto, outros com o fio, né? Fio curto, outros com fio bem comprido.
Então, vamos praticar agora, quem tá aí com o pêndulo. Vendo que a Sandra tá. Então, para quê? Para vocês acharem o ponto do fio, que é o ponto de maior conexão de vocês com o pêndulo. Por que isso é importante? Porque é nesse ponto que ele vai girar com maior força. Então, vocês só vão encontrar esse ponto se vocês começarem a fazer esse exercício. Então, coloca todo o fio lá e vamos soltando aos poucos, né? E deixa o pêndulo girar. Onde ele girar com maior força é o comprimento do fio que vocês vão utilizar. Aí dá para vocês virem aqui e dar um nozinho. Para quê? Para marcar. E aí, sempre que vocês forem usar, vocês vão segurar lá no nozinho de vocês. Então, o meu, gente, ele é bem aqui, ó. Bem pertinho. Vai lá, dá um nozinho. E aí, toda vez vocês vão colocar sempre todo o fio dentro da mão. Por quê? Para concentrar a energia de vocês. Então, o fio todo dentro da mão. E vai lá segurar no nozinho que vocês marcaram, né? Aí, aqui quer dizer o quê? Que esse fio, né? Você sintonizou o teu pêndulo num ponto que a gente diz, né, no ponto de força do fio da ferramenta, onde você tem a maior conexão com ele. Então, o giro vai ser mais forte neste ponto. Então, é um exercício para vocês fazerem em casa, quando vocês estiverem com o pêndulo, né? Forem praticar, para vocês verem qual que é o ponto de maior conexão com a ferramenta. Aí, achei o ponto. Aí, vocês vão segurar lá no nozinho de vocês, marcou o nozinho, segurou. Sempre o fio todo dentro da mão, para não escapar a energia, nada, né? E aí a gente vai sintonizar. Eu vou virar minha câmera aqui para vocês verem. Esse aqui. Aí a gente vai sintonizar aqui, gente. Na mão. Então, a mão, ela tem o chakra, que gira aqui na palma da mão, que é um pequeno chakra. Aí a gente vai sintonizar o nosso pêndulo nesse chakra, girando horário na palma e anti-horário no verso da mão. Então, horário aqui, anti-horário aqui. E a gente vai sintonizar esse pêndulo. Então, colocar o fio todinho dentro da mão. Pêndulo girando horário. Virei a mão, o pêndulo naturalmente anti-horário. Se ele fez isso, ele está sintonizado. Então, você sintonizou a ferramenta com a tua energia. Então, no começo, é legal a gente treinar muito isso. Palma da mão, horário, virou no dorso, anti-horário, tá? E o movimento, sinta o movimento, né? Como eu falei, o pêndulo, ele não é um místico que movimenta, é a gente que movimenta. Então, sinta o movimento dele, ele começa a querer trocar o sentido, né? E isso é muito o quê? Convenção mental. Então, a gente tem que tá com o mental focado ao operar essa ferramenta. Ai, meu pêndulo não gira legal, o giro do meu pêndulo é fraco, meu pêndulo não indica a direção, é porque você não está sintonizado com o pêndulo. Então, você tem que sentir, né? Porque o que a gente está fazendo com essa ferramenta? Essa ferramenta é para a gente, através, né, da nossa captação, a gente emite microestímulos com o nosso braço, e vamos fazer esse movimento sentindo o campo da pessoa. Então, ele não é um místico que movimenta, ele não movimenta sozinho. É a gente que vai movimentar ele com microestímulos. Mas para a gente fazer esses microestímulos, a gente tem que sentir. Então, a gente tem que sentir essa energia. Então, no começo, deixa o pêndulo começar, tenta fixar o braço o máximo possível, né, na mesa, e deixa esse pêndulo começar a querer girar, né, sem vocês balançarem muito o braço. Para quê? Para vocês começarem a sintonizar essa energia e sentindo o campo.